Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, adultos, casais do nosso movimento de Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Tenho mais uma vez a graça de estar com vocês, fazendo alguns comentários a respeito da Palavra de Deus do domingo em que, no Brasil, nós celebramos a solenidade da Assunção de Maria. Diferentemente de outras dioceses no mundo inteiro que estão celebrando o 20º domingo do tempo comum, nós no Brasil, para que o povo todo possa celebrar no domingo a solenidade da Assunção de Maria, nós transferimos a festa do dia 15 para o domingo mais próximo desse dia. E assim, a igreja inteira no Brasil pode celebrar a solenidade de Nossa Senhora. Significa dizer, nós cristãos católicos cremos que Maria já chegou na glória do céu. Aquilo que é o nosso futuro, a nossa bem-aventurança, já foi alcançado por uma graça especial de Deus, é claro, já foi alcançado por Nossa Senhora. Nós começamos com a oração do dia, a oração da coleta, que diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes à glória do céu, em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. As leituras da Palavra de Deus, primeira leitura do livro do Apocalipse, fala de um grande sinal, uma mulher gloriosa. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala da ressurreição de todos em Cristo, e o Evangelho fala da visitação de Maria e Isabel com o Cântico do Magnificat. Mas, antes de começar o comentário a respeito das leituras da Palavra de Deus, uma breve explicação deste dogma, dessa verdade de fé que hoje nós celebramos. Nós cristãos entendemos que Maria é, por excelência, o ser humano que viveu a plenitude da vida divina. O ser humano mais próximo de Deus. Filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa amada, sacrário do Espírito Santo. Maria é a imagem da igreja toda e de cada discípulo, missionário. Ela é de cada fiel que é discípulo, que é missionário. Ela é a testemunha, a seguidora do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós cremos, nós católicos, com o dogma da Imaculada Conceição, cremos que Maria sempre foi, desde a sua concepção, ela sempre foi pura, santa e imaculada, como nós sempre deveríamos ter sido, porque nós fomos criados por Deus para sermos puros, santos e imaculados. O pecado original nos privou dessa santidade original. Mas Maria foi preservada por uma especial graça divina nessa santidade, nessa bênção, nessa graça original. Então Maria sempre foi aquilo que nós sempre deveríamos ter sido. E na celebração do dogma da Assunção de Maria, nós dizemos que Maria já é aquilo que um dia nós também, passando pela morte, vencendo o pecado, nós também seremos transfigurados, glorificados. Por que nós afirmamos a glória de Maria, a Assunção de Maria? Porque nós dizemos que, como o seu Filho Jesus Cristo, Maria não pecou. Não se trata de algo uma conquista dela, mas é de uma graça especial, de uma escolha especial de Deus. Deus a escolheu para ser a mãe do seu Filho Jesus Cristo, e sendo a mãe do seu Filho Jesus Cristo, ser para nós um sinal da santidade possível para todos nós. É uma graça especial de Deus, uma escolha especial de Deus. Deus a escolheu para ser pura, santa e imaculada. O fato de ela não ter sido marcada pelo pecado faz com que o final de sua vida não seja marcado como foi para nós, como é para nós, não é marcado pela morte, pela ruptura, pela separação de corpo e alma. Isso
portanto, o dogma da Assunção de Maria diz que, quando Maria terminou a sua caminhada na terra, ela foi totalmente glorificada no céu, na totalidade do seu ser, em corpo e alma, na inteireza do seu ser. Portanto, sem ter passado pela divisão, pela separação de corpo e alma. Portanto, nós cremos, ela já é aquilo que nós seremos, é a primeira da fila, aquela que chegou antes, para nos mostrar o caminho seguido por seu Filho Jesus Cristo pela ressurreição. A Assunção, portanto, é uma forma de ressurreição, a primeira grande forma de ressurreição, única e irrepetível, porque isso acontece só com Maria. Nós também seremos ressuscitados, mas tendo que passar pela morte, pela separação da alma e do corpo. E nossa alma será glorificada após a nossa morte. E a alma fica aguardando a ressurreição do corpo. Em Maria, isso acontece logo no final de sua vida. Vamos então à primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, que diz assim: Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza de nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quem é esta mulher que aparece no céu, coroada com 12 estrelas, com a lua debaixo dos pés? Então, uma primeira realidade é a igreja, e junto com a igreja, Maria. Aqui é bom dizer que o livro Apocalipse foi escrito mais ou menos pelos anos 100, Jesus morreu pelo ano 30, estamos a uns 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. A igreja passa por perseguições, seja da parte dos judeus, mas principalmente da parte do Império Romano. Então, esse autor do livro do Apocalipse quer manter o povo na fé, na resistência, na luta, na esperança diante das perseguições. E ele serve de uma linguagem codificada, números, símbolos, cores, imagens, para apresentar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, de modo que os seus leitores, que são conhecedores das tipologias, quer dizer, das imagens do Antigo Testamento, e traduzem isso para o povo da Nova Aliança. Então, essa mulher quem é? É a igreja. É a igreja coroada com 12 estrelas, lembrando as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a igreja que é a nova igreja, o novo povo da nova aliança, é a igreja que está passando por perseguições. O dragão é o Império Romano, que persegue a igreja está dando à luz o Filho, que é Jesus Cristo, o Evangelho, o Reino de Deus. O Filho, porém, que é o Senhor Jesus Cristo, é arrebatado para o céu, e a igreja deverá viver nesse mundo, no deserto. O deserto simboliza o mundo onde a igreja vai ter que viver, sempre contando com a graça de Deus, a força do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Então é toda uma linguagem simbólica para falar da igreja na firmeza diante das perseguições. Agora, por trás da igreja está Maria. Então é uma dupla leitura que se pode fazer. Uma vez que o autor do Apocalipse
assemelhado ao autor do Evangelho de São João, das cartas joaninas, como no Evangelho de João se fala da mulher, aliás, Jesus chama Maria de mulher, essa mulher também pode ser Maria. Maria que simboliza a igreja, Maria que é imagem, sinal, símbolo da igreja. Como Maria, a igreja também é mãe e virgem e esposa. Então Maria é, ao mesmo tempo, membro da igreja e mãe da igreja. E ela é esse grande sinal para o qual a igreja deve olhar para aprender com ela a vencer as dificuldades da vida, passar pelas provações, enfrentar as perseguições e permanecer firme no caminho do Senhor. A segunda leitura é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 27, que fala da ressurreição. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é uma grande argumentação a respeito da nossa ressurreição em Cristo, com Cristo, como Cristo. Por isso que o apóstolo São Paulo diz: todos vão morrer, como o velho Adão, mas em Cristo, na fé em Cristo, no seguimento de Cristo, todos reviverão. E como é que vai se dar isso? Em primeiro lugar, Cristo. São Paulo está falando, lá pelos anos 55, mais ou menos, uns 25 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, então ele diz, em primeiro lugar, Cristo. Cristo é o vencedor da morte, é aquele que abre o caminho da vida. Depois, os que pertencem a Cristo. A carta não fala de Maria, mas nós podemos ver aqui a figura de Maria. Logo depois de Cristo, os que pertencem a Cristo. Então, quem primeiro pertence a Cristo é Maria, é a sua mãe. A primeira discípula, a primeira missionária, a primeira seguidora que está com Jesus desde a sua concepção, o seu nascimento, até a sua morte e ressurreição. Vamos ao Evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. É o Evangelho da Visitação e do Magnificat. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso eu merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Nós temos aqui um pequeno hino, que é o hino de Isabel, que faz esse grande louvor a Maria, com essa frase que depois nós rezamos na Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. É um pequeno hino de louvor a Deus através das obras que Deus realizou em Maria. Agora vem o grande hino, o hino de Maria, o louvor que Maria presta a Deus pelas maravilhas que Deus faz em sua vida. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e o seu nome é santo. É a primeira parte deste hino, que é chamado de Magnificat, em latim, porque é assim que em latim começa esse canto. Magnificat anima meum Domino. A minha alma glorifica o Senhor. Então, essa primeira parte é o assim chamado por alguns estudiosos do Evangelho de Lucas, o núcleo pessoal, existencial, o núcleo em que Maria louva a Deus pelas maravilhas que Deus faz na vida dela, na existência dela, na sua pequenez, na sua humildade, no seu nada, na sua humilhação. Deus faz maravilhas. Então, a obra não é de Maria, a obra é de Deus em Maria, por meio de Maria. E Maria reconhece isso, Maria abre-se ao Senhor, Maria dispõe-se a fazer a obra de Deus, que Deus quer fazer nela e por meio dela. Agora vem um outro núcleo, que pode ser chamado assim o núcleo social, o núcleo político até, o núcleo duro, o núcleo profético, o núcleo que revela como Maria é corajosa, como Maria é profeta, como Maria diz coisas que mexem com a realidade, que revertem a realidade, que põe para baixo o que está em cima, põe para cima o que está embaixo. Isso quem diz foi o Papa João Paulo II ao falar do Magnificat de Maria, reverte a realidade. Maria diz: a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. É a obra do reino de Deus, né? Os pobres serão elevados, os ímpios, os poderosos, os injustos serão rebaixados. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, como vai dizer Jesus Cristo, o Filho de Maria. A gente até pode imaginar que Jesus teria aprendido de Maria esse jogo de relações aqui. O reino de Deus começa com os pequenos, os pobres, os últimos, que serão glorificados, que serão engrandecidos. Jesus vai dizer: as prostitutas e os pecadores públicos chegarão antes de vocês, doutores da lei, no reino de Deus. É a reversão da realidade social e política que muitas vezes, ou quase sempre, é marcada pelo domínio, pela injustiça, pela violência, pelo massacre dos pobres, dos pequenos, pela exploração, pela marginalização. Tudo isso vai mudar, profetiza Maria, com a vinda do reino de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Um terceiro núcleo é o núcleo histórico, é o núcleo popular, é o núcleo nacional, digamos assim. Maria diz: ele, Deus, socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria louva a Deus, porque Deus é fiel ao povo de Israel, porque Deus faz acontecer as promessas que havia feito ao povo de Israel. As promessas de salvação, de libertação, de paz, de segurança, de vida nova, tudo isso está para acontecer por meio do seu Filho que está para nascer, o Filho de Maria que está para nascer. Então é o núcleo histórico, popular, nacional. Maria reconhece que Deus é fiel ao povo de Israel. O Evangelho termina dizendo: Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Então vamos louvar, bendizer, glorificar a Deus, como Maria fez, pelas obras que Deus fez em Maria, a grande obra da Assunção. A elevação de Maria na totalidade do seu ser, em corpo e alma, à glória do céu, fazendo com que Maria seja essa primeira, depois de Cristo, é claro, a primeira ressuscitada, aquela que já é um sinal de que todos nós chegaremos lá. Maria é a primeira da fila, aquela que
aponta para nós o caminho que nós também somos convidados a seguir na fidelidade a Jesus Cristo e ao seu reino para alcançarmos a vitória sobre a morte e podermos participar da glória do céu. Recebamos a bênção do nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. See